Oi pessoal da Turma T, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Catiane, eu sou enfermeira com especialização em saúde da pessoa idosa. Sou professora dessa instituição há 7 anos, sou casada, tenho 2 filhos com o terceiro a caminho, por isso que minha carinha tá inchada, essa barriguinha tá bem grande, tá? Se a gente estivesse em sala, eu ia realizar uma dinâmica com vocês, para que eu pudesse conhecer vocês e para quebrar o gelo. Mas como a gente tá passando por essa situação de pandemia, né, nessa quarentena, a gente vai ficar juntos durante 3 encontros, por aqui mesmo, por vídeo, com a disciplina de psicologia aplicada à enfermagem. Talvez vocês estejam se perguntando por que de estudar psicologia no curso técnico de enfermagem, já que vocês não estão fazendo psicologia. E eu respondo, primeiro, para sensibilizar o profissional da área a ter uma visão do paciente quanto pessoa, a não ter só a visão patológica, a não enxergar só a doença, ver esse paciente como um todo. Segundo, que vocês possam compreender que no contexto hospitalar esse paciente pode apresentar determinadas reações que na vida normal ele não apresentaria. E o terceiro, reforçar a importância de que vocês pratiquem uma ética humanizada para com o paciente. Então, assim, eu coloco nos slides o conceito de psicologia, a primeira vez que o termo for usado, a questão do profissional psicólogo, e eu coloco a questão de que a psicologia é uma ciência biopsicossocial. Por que a psicologia é uma ciência biopsicossocial? Porque ela observa, ela estuda fatores biológicos, fatores genéticos, ela observa fatores psicológicos, comportamento, e ela observa fatores sociais, o meio no qual aquele cliente, aquele paciente está inserido, está envolvido. Eu também falo na aula sobre a importância da psicologia para as profissões. Por que a psicologia é importante? Porque ela estuda as necessidades, as necessidades tanto do indivíduo quanto da sociedade, com o intuito de promover uma vida melhor para esse indivíduo e, consequentemente, para essa sociedade. Na aula também, nos slides, eu coloco a relação da psicologia com a enfermagem. Por quê? Porque existem 2 correntes na área da saúde. A primeira, que vê esse paciente, esse cliente como um ser passivo, ele vai aceitar tudo que a gente vai determinar para ele, tudo que a gente vai oferecer para ele. E a segunda, que é a que eu espero que vocês sigam, que vocês carreguem para a vida de vocês, é de que além da doença, esse paciente apresenta problemas que vão interferir no andamento dessa situação, dessa doença, desse processo de cura. Como assim? Um paciente, seu Francisco, é um paciente hipertenso, que sempre que vai para consulta, ele está com os níveis de pressões elevados. Só que quando esse paciente ele é questionado, a gente observa que ele toma a medicação nos horários certos, ele faz uma dieta equilibrada que foi orientada pelo médico, ele pratica atividade física 3 vezes por semana, mas mesmo assim essa pressão fica elevada. O que está acontecendo com o seu Francisco? O seu Francisco ele tem problemas em casa, ele tem uma filha que não quer estudar, ou ele está tendo problemas com a esposa, ou então ele está com problemas no trabalho, ele trabalha num local que ele não é reconhecido, que ele não recebe um salário justo, que ele recebe muitas cobranças. Então tudo isso pode acabar interferindo nessa situação do seu Francisco, fazendo com que ele não fique bem, com que ele fique estressado, com que ele não durma bem, e essa pressão ela continue alta, tá? E aí na aula também eu coloco a relação da psicologia com o estudante do técnico de enfermagem. Primeira coisa que eu coloco é que a psicologia ajudará seu autoconhecimento, Por quê, professora? Porque quando eu conheço as minhas emoções, as minhas fraquezas, as minhas forças, eu vou conseguir me relacionar melhor com outras pessoas. E é o que a gente espera que isso aconteça com vocês. A psicologia também ajudará esse estudante a compreender melhor outras pessoas, o que permite que esse estudante, esse futuro profissional, ele possa ter um maior sucesso nas suas relações interpessoais. Além disso, a psicologia ajudará a melhorar situações, a auxiliar outras pessoas
a solucionar seus próprios problemas. O profissional de enfermagem, ele tem que estar preparado para orientar e explicar as manifestações clínicas que esse paciente está passando, orientar tanto o paciente quanto os familiares, porque na grande maioria das vezes esse paciente ele não vai estar sozinho, ele vai estar acompanhado, principalmente quando é criança, quando é idoso, ele vai ter um acompanhante. E a psicologia ajudará esse estudante, esse futuro técnico, a entender a íntima relação entre o corpo, mente e espírito. A gente precisa ter consciência que as nossas emoções, elas afetam tanto o nosso organismo quanto o organismo dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Eu coloquei na aula também a questão da equipe de trabalho. Por quê? Porque a enfermagem não trabalha sozinha. A enfermagem ela trabalha em equipe, uma equipe de saúde. E na equipe, cada um tem seu conhecimento, a sua importância e a sua atribuição. Então, assim, a gente precisa desempenhar o nosso trabalho com empenho, com dedicação, com responsabilidade, para que toda a equipe possa funcionar bem e o que é mais importante, que nosso paciente possa evoluir bem e o mais rápido possível, para que ele possa sair daquele processo de doença na qual ele se encontra. Eu falo também sobre os tipos de liderança. Eu coloquei a questão da liderança autocrática, né? Onde aquele líder é autoritário, é dominador, onde só ele tem razão, onde só ele fala, onde ele tem que ser obedecido. Ele manda e os funcionários têm que obedecer. Aí eu coloquei também a liderança democrática, onde esse líder apresenta uma postura realmente de líder, ele escuta os seus subordinados, ele questiona o que está acontecendo, ele faz reuniões, ele escuta a opinião desses subordinados e chega numa decisão junto com as pessoas que estão subordinadas a ele. E tem a liderança anárquica, que é aquele líder que não se preocupa se você chega atrasado, se você falta, se você não está contribuindo com o seu trabalho, se você não está realizando as suas atribuições. Na realidade, ele só está preocupado em marcar presença no local de trabalho e no final do mês receber aquele salário. Na aula também eu falo sobre a questão da comunicação. Eu coloquei que existe uma comunicação formal, né? Geralmente através de ofícios e memorandos. Acredito eu que há alguém aqui na sala, ou a grande maioria, talvez já tenha ido na coordenação e pedido uma declaração para a Cleiane, para provar que estuda nessa instituição, para poder tirar a carteirinha, né? A carteira do estudante, ou mesmo para levar esse documento para o trabalho ou com qualquer outra finalidade. Então, assim, vocês devem observar que a forma como essa declaração é redigida é uma forma mais culta, uma forma mais rebuscada. Lá a Cleiane coloca: declaramos para os devidos fins que o aluno Francisco de Assis Pereira está devidamente matriculado nessa instituição de ensino, onde o mesmo realiza o curso técnico de enfermagem. Então, é uma linguagem mais formal. E a gente tem a comunicação informal, que são as conversas que vocês realizam dentro do ônibus, do caminho para a escola, as conversas que vocês têm aqui na sala, as próprias mensagens que vocês trocam no WhatsApp, né? O WhatsApp, ele tem essa vantagem que a gente pode mandar mensagem, que a gente usa muito a questão da abreviatura e até as figurinhas, que muitas vezes a gente não precisa nem redigir, a gente coloca só uma figurinha, que essa figura exprime aquilo que a gente está pensando ou a gente está desejando. E aí, eu coloquei a questão dos ruídos. Professor, o que são ruídos? Quais são esses ruídos que a senhora colocou no slide? Então, assim, ruídos é tudo aquilo que interfere na comunicação. Para que haja comunicação, é necessário que tenha um emissor, que nesse momento sou eu que estou falando, e um receptor, que no caso são vocês que vão assistir essa aula. Se tem alguma coisa interferindo, isso é um ruído. Pode ser um barulho, pode ser a forma que eu estou falando, pode ser alguém que esteja intermediando essa conversa e esteja atrapalhando a mensagem, tá? E aí eu falo, além da comunicação, um aspecto que é muito importante e é interessante para vocês, para nós, quanto
profissionais de saúde é sobre a questão da linguagem verbal, né? A linguagem verbal é aquilo que a gente fala. E assim, a gente tem que ter um cuidado quando a gente estiver falando com os nossos pacientes, a forma como a gente se expressa, como a gente entra em contato com eles. E a questão, você não vai tratar o seu paciente da mesma forma que você trata o seu colega de classe, né? Ei, cara! Não, a gente tem que tratar ele senhor, senhora, procurar conhecer, saber o nome desse paciente quando for entrar em contato com ele. E a linguagem não verbal, que essa é super importante, porque às vezes a gente está dizendo sim senhora, dona Francisca, né? Mas a gente está fazendo uma expressão com o olhar, com a boca, fazendo caras e bocas que não são adequadas ao tratamento desse paciente, fazendo uma manifestação de desprezo, uma manifestação de que está com raiva, uma manifestação de que não está se sentindo bem em atender aquele paciente. Uma outra coisa que é muito importante é a questão do registro no prontuário, tá? O estudante do técnico de enfermagem, ele tem que ter 2 desodorantes. Professora, quais são esses desodorantes, né? Ele tem que andar todo o tempo debaixo do braço, com um dicionário de termos técnicos e com um manual de estágio. Hoje em dia, a gente já dispõe do celular que ele tem esses recursos. Só que quando vocês forem para o campo de estágio, pode ser que o preceptor que esteja acompanhando vocês, eles não aceitem o uso do celular. Além do que, a gente sabe que no ambiente hospitalar existem micro-organismos que são agentes causadores de doença, então não é interessante a gente estar manuseando o celular toda hora. Melhor a gente comprar um manual de estágio, um manual de termos técnicos, um manual pequenininho que caiba no bolso do jaleco que vocês possam estar levando para o estágio. Por quê? Porque no prontuário vocês vão ter que fazer o registro de acordo com os termos técnicos. Vocês vão ter que usar expressões que são específicas da enfermagem e da medicina no prontuário. Vocês não vão poder se referir com determinadas palavras, com determinados jargões que a gente utiliza no dia a dia. Vocês não vão poder dizer fazer o registro no prontuário que o paciente estava com dor de cabeça. Vocês vão ter que colocar no prontuário que esse paciente estava apresentando cefaleia. E por aí vai, tá? Com o decorrer do curso, vocês vão aprendendo a grande maioria dos termos que a gente utiliza no cotidiano. Mas é importante que vocês estejam adquirindo, pelo menos o dicionário de termos técnicos, vocês estejam adquirindo ou baixem no celular de vocês e fiquem de vez em quando dando uma olhadinha para estar se familiarizando com esses termos, tá? Aí, eu coloco no slide também o que se espera do profissional de enfermagem, né? O que a gente espera é que esse profissional seja uma pessoa criativa, que ele seja uma pessoa atenta às transformações do mundo. Hoje em dia, todo mundo tem que ter um conhecimento mínimo de informática. Essa pandemia está servindo para que nós, professores, tá obrigando nós como professores a nos esforçarmos ainda mais para preparar as aulas de vocês, porque a gente está tendo que aprender a usar recursos de gravações, a editar, a enviar esses vídeos. Então assim, hoje em dia a informática ela tá muito presente, vocês precisam ter uma noção de informática. Às vezes a gente tem estudante aqui que sabe mexer no celular, mas na hora que vai para o computador não sabe, fica perdido. E a grande maioria das empresas, principalmente as empresas privadas, o técnico de enfermagem ele tem que fazer uso do computador. Então, assim, quem não sabe de nada, quando passar essa pandemia, procurar fazer um curso para saber pelo menos o básico do básico, tá? Para poder estar se adequando a essas mudanças de comportamento que são necessárias para que a gente possa conseguir trabalhar e alcançar um sucesso profissional. Além do que, né, esse profissional, esse técnico de enfermagem, ele tem que ser consciente do papel social que ele desempenha. Gente, a maioria das pessoas, elas não sabe a diferença entre auxiliar, técnico e enfermeiro. Para elas, usou branco é um enfermeiro. E o que se espera de alguém da enfermagem? O que é a enfermagem, né? Enfermagem é gente que cuida de gente. Então, as pessoas esperam que essa pessoa que faz enfermagem seja uma pessoa paciente, seja uma pessoa atenciosa, seja uma pessoa disposta a ajudar as outras pessoas. Então a gente tem que manter essa postura
procurar ser uma pessoa responsável, consciente dos nossos atos, fazer o que é certo com relação à nossa saúde, porque a gente acaba servindo de modelo, de espelho para as pessoas com as quais a gente convive, com a nossa família, com os nossos amigos. Então é isso que a sociedade espera, que a gente seja uma pessoa consciente. Aí na aula eu coloco uma frase da Florence, né? Vocês devem ter visto que a Florence é a mãe da enfermagem moderna, que foi ela quem mudou tudo, que ela preconizava a questão do cuidado com as pessoas, da higiene. Essa frase eu gosto muito, que ela diz o seguinte, que a enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso como a obra de qualquer pintor ou escultor, pois o que é o tratado a tela morta ou do frio mármore, comparado ao tratado corpo vivo, é uma das artes, poder-se dizer a mais bela das artes, né? A frase da Florence Nightingale. Quando a Florence coloca que a enfermagem é uma arte, ela está querendo dizer que a enfermagem é um ofício, é uma profissão, e a gente precisa estudar a teoria, é preciso dominar as práticas, mas a gente tem que ter esse cuidado de que quando a gente está cuidando de alguém, a gente está cuidando de uma pessoa, de outro ser humano, e a gente precisa ter essa atenção, essa responsabilidade, né? Porque ela fala que é a mais bela das artes por isso, porque o pintor ele está pintando uma tela morta, o escultor está esculpindo um mármore morto, mas nós cuidamos de gente. Enfermagem é gente que cuida de gente. Aí eu coloco sobre o cuidado com o corpo, né? A gente tem que ter a questão da solidariedade. Sempre que a gente vai tratar alguém, a gente tem que se colocar no lugar desse alguém, agir da forma que a gente gostaria de que agissem com a gente e procurar respeitar esse paciente e a questão da sua individualidade, certo? Aí eu coloco sobre a questão de gênero, né? A gente sabe que a enfermagem até hoje é uma profissão predominantemente feminina, embora hoje em dia a gente nós tenhamos no mercado muitos homens, mas a grande maioria dos profissionais de enfermagem ainda são mulheres. E aí eu coloco a questão se existe vantagem entre ser homem ou mulher no campo da enfermagem. É lógico que é muito mais fácil para uma técnica de enfermagem cuidar de uma paciente gestante, uma paciente que acabou de ter bebê, ou até trabalhar numa sala de vacina, porque ela vai lidar mais com crianças. Embora existam vacinas para adolescentes, para adultos, para idosos, para a própria gestante, mas o grande público, o público-alvo da sala de vacina acaba sendo as crianças. Mas assim, acaba tendo campo para todo mundo. Por quê? Porque hoje em dia a população brasileira está envelhecendo. E o que acontece? As famílias que têm condição, elas contratam cuidadores para cuidar desse idoso. E é lógico que entre pegar um cuidador que não tem um curso técnico e pegar um cuidador que tem um curso técnico, ela vai optar por um cuidador que tem um curso técnico. Então é muito mais fácil para os meninos cuidarem dos homens, né, principalmente os homens idosos, do que para as meninas. Porque esse paciente idoso, sendo homem, ele vai se sentir constrangido quando uma menina de 20 anos, que tem a idade da neta dele, precisar dar banho nele, precisar trocar a fralda, além do campo da saúde mental, que muitas vezes esses pacientes com transtornos mentais, eles precisam ser contidos, né? E aí o homem, ele acaba tendo mais força para conter esse paciente. Então, assim, existe campo para todo mundo dentro da enfermagem, embora ainda seja uma profissão predominantemente feminina, mas nós temos muitos homens que estão entrando na enfermagem e esses homens são bem-vindos na enfermagem. Aí eu coloco sobre a questão da família, né? Antigamente, o conceito de família era pai, mãe e filhos. Hoje em dia, esse conceito está mudando. Nós temos família chefiada só por mulheres, nós temos família chefiada só por homens, nós temos famílias de casais homossexuais. Então, assim, nós temos que estar preparados para lidar com esse tipo de situação sem qualquer tipo de
discriminação, sem qualquer tipo de preconceito. Nós da enfermagem temos que ser despidos de preconceitos, porque nós vamos lidar com todo tipo de público, né? Uma outra coisa que eu coloco é sobre a questão de respeitar valores e crenças. Se não interferir no tratamento, se não interferir na evolução desse paciente, não tem problema algum. Se ele, além de tomar a medicação, ele reza o terço dele, ou ele toma algum tipo de água que é benzida pelo padre ou pelo pastor. Cada um tem o direito de ter a religião que quiser. A gente tem que respeitar. Até porque a religião é importante pra gente, porque a gente precisa alimentar o corpo e precisa alimentar o espírito, tá? Uma outra coisa que eu coloco é sobre a questão de não forçar a realização de determinado procedimento. Você orienta que precisa fazer aquele procedimento. Se o paciente se nega a fazer, você explica a importância do procedimento, mas se mesmo assim ele se nega a fazer, você vai lá e coloca no prontuário, registra no prontuário que você não realizou aquele procedimento, pois o paciente não autorizou a realização do mesmo. Comunica o enfermeiro responsável, comunica o médico responsável, que você está se respaldando de que, caso aconteça qualquer coisa com aquele paciente, porque aquele procedimento não foi realizado, a culpa não foi sua, mas sim do mesmo que não autorizou a realização. E aí eu coloco também sobre a importância da família para a recuperação do paciente, né? Assim, quando a gente está num ambiente familiar, perto dos nossos familiares, a gente tende a evoluir melhor, a se recuperar mais rápido. É importante que esse paciente ele possa interagir com a família. Só que uma outra coisa que acontece, muitas vezes esse paciente acaba se adoecendo ainda mais do que ele realmente está para receber a atenção dos familiares. Principalmente quando é um paciente idoso que muitas vezes ele se sente abandonado pelos filhos, pelos netos. Quando ele se encontra doente, que ele recebe aquele monte de gente ali ao redor visitando, ele acaba achando que ele acaba se comportando como se estivesse mais doente ainda. Para quê, professora? Para continuar recebendo a atenção da família, dos filhos, dos netos, assim como algumas crianças, né? Elas acabam manifestando como se estivesse mais doente para receber a atenção dos pais. A gente precisa ficar bem atento a esse tipo de coisa para não atrapalhar no processo de recuperação desses pacientes. E assim, gente, qualquer coisa, eu tô no WhatsApp, vocês podem tirar dúvida comigo no meu privado, podem estar me perguntando, tá? A situação não tá fácil, a gente sabe disso, que não a gente tá enfrentando um problema que ninguém esperava que fosse acontecer, mas eu espero que vocês fiquem em casa, quem puder fique em casa, tenham cuidado de estar sempre higienizando as mãos. Em casa a gente pode estar fazendo essa higiene com água e sabão. Quem precisar sair, fazer uso de máscara e uso de álcool gel. Tchau, até a próxima aula.